A possibilidade de poder viajar no tempo está no topo das fantasias da humanidade, concorda? Isso nos permitiria evitar grandes catástrofes, corrigir alguns erros do passado, além de possibilitar a manipulação de resultados a nosso favor. Na Mega Sena, então, hein? Quem aí que não gostaria de jogar na Mega Sena já com os números todos ali certinho, não é não? No entanto, parece ser um consenso que as viagens temporais só podem existir nas obras de ficção e na nossa imaginação, pois elas parecem quebrar alguns princípios físicos que são fundamentais para a manutenção do universo. Mas será que isso é verdade? No vídeo de hoje eu trago para vocês algumas evidências que parecem discordar dessa máxima. Vamos ver imagens, conhecer histórias e investigar casos que dificilmente podem ser explicados por algo que não seja um deslocamento temporal. Você ficará surpreso em descobrir que existem evidências até mesmo no texto bíblico. Ficou curioso? Então vamos entender melhor isso. Vamos começar com as evidências visuais. Existem algumas imagens produzidas ou capturadas ao longo de nossa história que realmente apontam para o fato de que, sim, as viagens no tempo realmente devem existir. O caso do viajante hipster é o mais famoso de todos. E provavelmente você já viu essa imagem circulando por aí, que mostra um jovem vestido de forma completamente diferente das pessoas à sua volta. Vamos dar uma olhada. Essa foto foi tirada em 1941, durante a reabertura da ponte South Fork, que fica na Colômbia Britânica, no Canadá. Uma grande multidão se deslocou para assistir ao evento, mas enquanto praticamente todos estavam usando chapéu e ternos feitos sob medida, que estavam na moda na época, um rapaz no canto direito parecia estar totalmente deslocado, não apenas no estilo, mas no tempo. Ele está no canto direito usando roupas que, para nós, podem ser consideradas modernas, e isso inclui os óculos escuros, a camiseta e os suéteres de zíper. Além disso, ele parece estar segurando uma câmera portátil, mas várias pessoas estão fazendo o mesmo, provavelmente porque aquela era uma ocasião digna de ser registrada. Mas será que ele realmente estava fazendo registros para a sua época? Bom, nossa próxima imagem também foi feita através de uma fotografia. Trata-se da comemoração do bicampeonato do Brasil em Copas do Mundo. O campeonato foi sediado no Chile e nossa seleção conquistou o título em cima da Tchecoslováquia por um placar de 3-1. No entanto, quando o capitão Mauro Ramos ergueu a taça a Jules Rimet, algo inusitado aconteceu. Preste atenção. Várias pessoas ergueram suas câmeras para registrar o momento, mas no canto inferior, bem de frente para o jogador segurando o troféu, parece que existe uma pessoa tirando uma foto com um telefone celular de flip, aqueles que ficaram bem populares durante o início dos anos 2000. Olha, eu não sou especialista em tecnologia, mas eu tenho certeza que esses aparelhos não existiam naquela época. Muitos céticos afirmaram que não haveria motivo para um viajante do tempo usar uma tecnologia defasada como essa, já que faz algum tempo que nós migramos para os smartphones. Mas eu acho que eles se esqueceram que os celulares dobráveis voltaram à tona, repaginados, adaptados nessa nova fase. Além disso, quem sabe o que a tecnologia do futuro nos espera, não é não? Por falar em smartphones, não foram apenas as câmeras antigas que conseguiram captar um momento de descuido desses aparelhos vagando por aí. Pelo menos é isso que deixa entender essa pintura a óleo feita por Peter de Rooch em 1670. Como vocês podem observar, além da garota com uma vara de pesca na porta, o cachorro desconfiado e a mulher sentada à janela, parece que o homem que entra na cena da direita para a esquerda está, literalmente, carregando o telefone celular moderno. Muitos sugerem que o rapaz é um mensageiro e que ele está segurando uma carta, porém, eu não sei vocês, mas cartas que eu conheço são bem diferentes disso. Bom, na mesma linha existe outra obra que parece retratar um dispositivo eletrônico deslocado no tempo. Trata-se do mural criado pelo artista italiano Umberto Romano em 1937. A pintura, intitulada Sr. Pickon e a colonização de Springfield, retrata a chegada dos colonos na cidade no século XVII. No entanto, um dos nativos está segurando um objeto um tanto quanto curioso.
Se nós estivermos alinhados, você pensou a mesma coisa que eu. Novamente, sim, é um smartphone. Não tem para onde correr. O objeto é preto retangular e até a forma como o nativo segura e olha lembra a maneira que nós interagimos com os aparelhos hoje em dia. E nem podemos dizer que o artista inseriu a imagem naquele contexto de forma irônica porque, como eu disse, a pintura foi realizada na década de 30, enquanto os celulares modernos só foram inventados em 2007. Como é que é possível explicar isso? E tem mais. Não foram apenas os smartphones que roubaram a cena dos viajantes do tempo. O seu primo mais velho, também, os notebooks. Exatamente. Pelo menos é isso que parece quando olhamos para a nossa próxima imagem. Para você aí, não parece claramente que essa mulher está manipulando um notebook que seu assistente está segurando? Digo, o formato é o mesmo, a forma de segurar e até a pegada na parte superior da tampa. Será que é tudo apenas coincidência? Essa obra pertence a um relevo funerário e foi esculpida do ano 100 a.C., ou seja, há mais de 2 milênios. Em uma possível explicação, as pessoas disseram que se trata de uma caixa de joias ou algo parecido, mas pelo menos na minha concepção, caixas de joias são muito diferentes disso. E o que dizer sobre os hieróglifos esculpidos no Templo de Sete I no Egito? Em meio a outros desenhos, 3 figuras principais se destacam. Uma que se assemelha a um helicóptero moderno, outra que mais parece um carro voador de desenho animado e a última que fica entre uma espaçonave e um submarino. Não acredita? Então veja aí com seus próprios olhos. Esse santuário, que também é conhecido como Grande Templo de Ábidos, foi construído pelo faraó Sete I entre 1290 e 1279 a.C., ou seja, muito, mas muito antes da invenção de qualquer tipo de tecnologia moderna. Normalmente, registros como estes estão associados à teoria dos astronautas antigos, os seres superiores que teriam visitado a Terra para nos transmitir alguns conhecimentos. No entanto, há quem acredite que essas informações não foram passadas por alienígenas, mas por terráqueos vindos do futuro. Será que foi isso que permitiu a construção das pirâmides? Contudo, para os céticos, a visualização desses veículos não passam de fenômeno psicológico conhecido como pareidolia. Este seria o responsável por enxergarmos desenhos nas nuvens, rochas ou outros objetos, e não passam de uma interpretação do nosso cérebro. Bom, essas formas, para mim, estão muito além disso. Mas não são apenas fotos, imagens e esculturas que apresentam evidências sobre viagens no tempo. Existem muitas histórias, algumas transmitidas oralmente, outras que foram registradas nos livros sagrados de várias religiões que também apontam para o mesmo fato. Existem pessoas que são capazes de se deslocar na linha temporal. Um exemplo clássico está presente na cultura hindu. No antigo texto do Mahabharata, escrito em algum momento do século 8 a.C., é relatado que o rei Raivata viajou aos céus para se encontrar com o Deus Criador Brahma e só retornou à Terra centenas de anos no futuro. Quando retornou e percebeu que haviam se passado muitas eras, o rei perguntou ao Deus o que tinha acontecido e recebeu como resposta que essa dilatação temporal é comum em viagens desse tipo, já que o tempo tende a passar de forma distinta nos diferentes planos de existência. E algo semelhante ocorre na lenda japonesa de Urashima Taro, transmitida há séculos através das gerações. Disse que um pescador conseguiu visitar o palácio subaquático do deus dragão Ryujin. Ele teria ficado por lá durante 3 dias, mas quando retornou à superfície, já não conhecia nenhum dos habitantes da sua vila de pescadores. Sua casa estava em ruínas e todos seus familiares haviam desaparecido. Quando notou, percebeu que já haviam se passado 300 anos. Segundo o escritor e arqueólogo suíço Erich von Däniken, existe algo parecido narrado na Bíblia. Em determinado momento do livro de Jeremias, o profeta estava conversando com alguns amigos e havia um garoto próximo a eles, chamado Abimeleque. Jeremias então pede ao menino que vá para fora de Jerusalém e colha alguns figos nas colinas que ficam ao redor da cidade.
O garoto cumpre a ordem, mas quando estava retornando, houve um ruído seguido de uma rajada de vento e ele fica inconsciente logo em seguida. Depois de um tempo, quando recobra a consciência, ele percebe que já é quase noite e se apressa para voltar à cidade. Contudo, quando retorna, ele estranha vários soldados que nunca havia visto. E ao perguntar por Jeremias, recebe a resposta de que ele havia partido há 62 anos. Bizarro, né? Mas será que realmente é possível viajar no tempo? Segundo a nossa ciência atual, a resposta é depende. Isso porque nós somos capazes de dizer com certo grau de confiança que viajar para o futuro é bastante plausível. Mas para o passado seria extremamente difícil ou até impossível. Segundo a teoria da relatividade de Albert Einstein, o tempo não é uma dimensão rígida, uma linha fixa como nós imaginávamos até então. Ele está contido em uma trama junto com o espaço. E por isso pode sofrer influências de outras forças, como da gravidade, por exemplo. Você já viu aqueles experimentos em que uma pessoa coloca um objeto pesado em um tecido e lança objetos menores ao seu redor? Essa experiência costuma ser usada para mostrar como o espaço é deformado pela gravidade. Mas é interessante notar que espaço e tempo estão emaranhados em uma mesma trama. Portanto, quando o espaço é distorcido, o tempo também será. E ele passará de forma diferente a depender do ponto de vista do observador. E não é só a gravidade que é capaz de influenciar o tempo, a velocidade também é. Por isso, segundo a teoria de Einstein, se um objeto com massa, como uma pessoa ou nave, viajar a velocidades próximas à da luz, o tempo irá passar mais devagar para ela, como se o relógio fosse atrasado durante aquele período. E foram situações como estas que até então são consideradas apenas como experimentos mentais, que deram origem ao paradoxo dos gêmeos. Como sabemos, irmãos gêmeos, sejam eles univitelinos ou bivitelinos, foram gerados ao mesmo tempo e possuem a mesma idade. Contudo, se um deles fizer uma viagem a velocidades próximas às da luz ou for para um planeta mais massivo que a Terra, quando retornar, será mais jovem que seu irmão, pois o tempo terá passado mais devagar para ele. Um bom exemplo para entender isso é o filme Interestelar. E se você ainda não viu, alerta de spoiler. Nele, o protagonista é enviado em uma missão espacial para encontrar um planeta alternativo para a humanidade, já que o nosso já estaria com os dias contados. E durante a jornada, ele foi capaz de visitar alguns lugares, inclusive planetas supermassivos, e nós podemos ver com muita clareza como o tempo se comporta nessas situações. Em determinado momento, ele desce e passa alguns minutos no solo, mas quando retorna, já haviam se passado anos para a tripulação que permaneceu na nave em órbita. Ao final, ele consegue voltar para a Terra, mas faz isso através de um buraco negro, que são os objetos astronômicos mais massivos que nós conhecemos. Assim, para ele, é como se essa viagem durasse poucos minutos. Mas em nosso planeta, se passaram décadas, e ele retorna tendo a metade da idade de sua filha. Por isso, é possível dizer que as viagens no tempo para o futuro, pelo menos teoricamente, são possíveis. E nem é preciso usar uma máquina do tempo. Basta viajar para um lugar extremamente massivo ou à velocidade da luz. E quando voltar, já terão se passado anos por aqui. E o mais interessante é que, pelo menos nas histórias que vimos agora há pouco, sempre existe algum tipo de deslocamento nestas possíveis evidências de viagens no tempo. Na cultura hindu, o rei viaja para encontrar o deus Brahma e volta depois de eras, pois o tempo se comporta de forma diferente na outra dimensão. Na lenda japonesa, o pescador retorna, depois de 300 anos, mesmo que para ele tenha passado apenas 3 dias. O que será que isso significa? Em relação às viagens ao passado, elas realmente não são possíveis? Esse caso é um pouco mais complicado. E a culpada é a segunda lei da termodinâmica. Segundo ela, a entropia de um sistema isolado nunca diminui, mas tende a aumentar com o tempo, até alcançar um valor máximo. Agora complicou, né? Calma, que eu vou te explicar. Segundo essa lei, que já foi testada e comprovada, a entropia de um sistema só pode aumentar, nunca diminuir. Mas o que é a entropia, afinal de contas? É basicamente o grau de desordem das moléculas. Levando em consideração o universo,
Ele começou com um pequeno ponto de energia, explodiu no Big Bang e começou a se expandir. Isso irá acontecer até o fim, quando os níveis de energia se estabilizarem. Mas essa tendência é uma via de mão única, não é possível reverter. Quando você derruba um objeto e ele se espatifa no chão, o sistema aumenta a desordem e não existe a possibilidade de jogar os cacos novamente, esperando que eles caiam de forma organizada para reconstruir o objeto. Simplesmente não acontece. Mas há esperança, uma luz no fim do túnel. Como eu disse, o espaço e o tempo são uma trama, uma espécie de tecido. Sendo assim, ele pode ser manipulado, alterado, deformado, como acontece com a gravidade. Então, o que aconteceria se nós dobrássemos esse tecido unindo as duas pontas? Formaríamos uma espécie de tubo, não? Um looping. E não é apenas o espaço que entraria no loop, o tempo também. Assim seria possível viajar no tempo e voltar sempre ao mesmo ponto, como acontece no filme O Dia da Marmota, por exemplo. Então seria possível ganhar na Mega Sena todos os dias. Oh, maravilha! Mas pensando bem, eu acho que depois de um tempo, as coisas poderiam ficar um tanto monótonas, concorda? Talvez seja melhor que essas coisas permaneçam no campo da imaginação. Eu fico por aqui, mas eu vejo vocês na próxima. Ou será que eu já vi? Verei? Será? Eu acho que eu já disse isso antes.